Naquele tempo, Jesus expulsou um demônio, e este demônio era mudo, e expulso o demônio, o mudo falou. O venerável Beda, comentando esta passagem do Evangelho de São Mateus, ele diz que este homem possesso não era somente mudo, mas ainda era cego, e curado por Nosso Senhor, ele se pôs a falar e a ver. Deste modo, 3 milagres são operados por Nosso Senhor num só instante. O cego vê, o mudo fala, o possesso é livre de uma dominação demoníaca. Nosso Senhor, ele opera um grandioso milagre diante dos homens e, em troca, tem a dureza do coração dos judeus que acusavam Cristo de fazer tais milagres com a ajuda do poder do próprio demônio. Ele expulsa demônios com a ajuda de Belzebuba. Contra o fato não existe argumento, mas estes, já nos seus pensamentos maldosos, eles já maquinavam com o nosso Senhor. Não existiam fatos suficientes para bater as portas desses corações fechados, que são chamados à graça e recusam a bondade de Deus. Como seria possível Nosso Senhor realizar a expulsão de um demônio com a ajuda de um outro demônio? Se assim fosse, os demônios eles estariam divididos e seriam inimigos entre si, estariam em desacordo, estariam em discórdia, e toda a sociedade demoníaca dividida cairia em ruínas. Mas foi Nosso Senhor que, pelo seu próprio poder divino, pois que Ele é Deus verdadeiro, é Nosso Senhor que faz este milagre. E Ele mostra, assim, nesta passagem, claramente para aqueles judeus, que o reino de Deus chegou para eles. Cristo estava ali para inaugurar o reino de Deus. O Messias estava ali, o Messias tão esperado, estava ali para subjugar o poder maligno, libertar as almas da escravidão, do pecado, das trevas, e eles não conseguem enxergar. Veio a luz verdadeira para dissipar as trevas, estava ali na pessoa de Nosso Senhor. Enfim, o maligno será vencido, o maligno será expulso.
E nosso Senhor, operando este milagre pelo seu poder, que é divino, Ele mostra que é Deus. Ele não opera com a ajuda dos demônios, mas pelo seu poder de Deus. Contra o fato não existe argumento, exceto para o coração petrificado daquele povo. Nosso Senhor, Ele usa no Evangelho uma comparação tanto interessante. E nesse sermão de domingo, cabe a nós determos sobre ela. Nosso Senhor fala que quando um poderoso guarda armado está ali guardando a entrada da sua casa, tudo aquilo que ele possui está em paz. Se vier um outro mais forte do que ele, muito mais armado, e o consegue vencer, esse mais forte vai tirar todos os seus bens e vai repartir os seus despojos. Este forte armado que guarda a casa, esse forte armado é a cidadela do demônio. E o mais forte que chega para despojar é nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Filho de Deus. Nosso Senhor, Ele vem para subjugar a cidadela do demônio. O Senhor vem para arrancar o poder do príncipe deste mundo e dividir os despojos para os seus filhos no seu coração. Assim, nosso Senhor, dividindo os despojos, Ele dá a seus filhos a capacidade de vencer mais facilmente o tentador. Enquanto o demônio, ele domina uma certa posição ali na cidadela, ali se encontra uma espécie de paz. Paz que é somente atormentada pela força de Deus quando se aproxima para expulsar o inimigo. Este tormento de uma paz demoníaca ocorre com a pregação da doutrina de Cristo e com a redenção do gênero humano através da paixão e morte de Cristo. Nas mãos do demônio, o mundo se encontra numa certa paz. O demônio, podemos dizer, como diz um pregador, ele instaura um deserto, ele instaura uma destruição, ele chama aquilo de paz. E de fato, nas mãos do demônio, uma cidade totalmente destruída a uma espécie de paz. E esta paz, este tormento desta pseudo-paz, ocorre pela força de nosso Senhor. Quando nosso Senhor, Ele vem bater a porta do coração do pecador adormecido para tirá-lo do seu comodismo e levá-lo para a vida da graça. Sai de uma falsa paz para um tormento da graça, para levá-lo depois a uma paz verdadeira. Nosso Senhor, Ele vai à nossa porta para bater com a sua graça, para nos levar para a nossa salvação. O pecador, ele goza de uma certa paz, pois que ele está afundado no pecado, e pois que está na sua situação de pecado, já não é mais incomodado pelo demônio, já é do demônio. Então, o demônio não precisa mais incomodar. Então, goza de uma certa paz, né? A paz demoníaca. Diz Santa Teresa de Ávila, quando alguns dos homens mundanos vivem muito quietos, andando metidos em grandes pecados e tão sossegados em seus vícios, que a sua consciência não os acusa de nada, esta paz é o sinal que o demônio e ele estão em perfeita amizade. Enquanto vivem assim, eles não querem se dar ao luxo da guerra. Então, os pecadores que vivem dos seus grandes pecados e estão tranquilos, é porque já são amigos do demônio.
E esta paz aparente da alma, ela é causada pelo demônio, porque então os pecadores são seus. E já não mais interessa atacá-los, porque já os despojou de tudo, de virtudes, de dons, de graça. Não tem mais nenhum interesse a ser atacado. Não tem nada mais a ser roubado da alma daquela pessoa. E assim nos diz também o grande São João Crisóstomo, o pregador dos pregadores. Assim diz, assim é o mesmo que ocorre numa navegação. Aqueles que conduzem um navio vazio não temem o ataque dos piratas, porque eles não querem destruir uma embarcação que não leva nada. O pirata, ele busca ouro, prata, pedras preciosas. Assim faz também o diabo. O diabo, ele não vai atrás de um pecador que está vazio da graça, dos dons, das virtudes. O diabo vai atrás do justo, onde ele pode encontrar e despojar das riquezas da graça. E o Evangelho de hoje diz a mesma coisa. O demônio busca entrar numa casa limpa, onde ele se sente animado, e busca outros 7 espíritos piores para infestá-la, para destruí-la. Enquanto a casa está em perfeita ordem, o demônio vai querer destruí-la. Se a casa estiver numa completa desordem interior, essa casa respira uma certa paz. Já não tem mais o que fazer ali, a alma já está destruída. O demônio ainda, ele defende a sua fortaleza, quando vê que essa fortaleza, ela está ameaçada ou perturbada. Quando, por exemplo, a consciência do pecador, ele percebe o chamado de Deus por meio de uma perturbação interior, de uma conturbação que o agita a mudar de vida, a perceber que a sua situação não é nada boa, o demônio vai procurar defender a porta e evitar a entrada daquele que é mais forte, nosso Senhor Jesus Cristo. E todo o seu intento será de acalmar aquela consciência, deixar aquela consciência numa certa falsa paz por meio de 1000 razões. Ele pode, por exemplo, nos insinuar para nos trazer essa falsa paz. Eu sou jovem ainda e preciso aproveitar a vida, não vou entrar nessas tristezas de orações e sacrifícios. Ou então, isso é só um pecadinho de nada, Deus nem me vê. Deus nem me vê. Há pessoas que têm pecados piores do que eu. Ou ainda, a morte está muito longe ainda da minha vida, da minha porta. Morrerei, quem sabe, com 150 anos, não vai ser agora. Ou ainda, sempre há tempo de se arrepender. Eu posso aproveitar agora, cada instante da minha vida, nas coisas de fato mundanas. Muita gente age assim como eu. Eu posso muito bem permanecer nesta ocasião perigosa, porque eu sou muito forte. Eu consigo me defender sozinho. Deus, ou ainda a mais clássica de hoje em dia, Deus é infinitamente misericordioso, me olhará com um mero olhar de misericórdia. Não há de me cobrar dos meus atos. E assim nós acabamos de ouvir muito a voz do demônio que quer instaurar na nossa alma esta certa paz, esta paz desértica, esta paz sem frutos. E ainda também nos leva a nos ocupar para distrairmos de forma excessiva dos negócios do século, para que esse barulho do mundo nos impeça de ouvir as batidas de Deus ao nosso coração. E para não bastar tudo isso, ele ainda quer exagerar em nós o pensamento da extrema dificuldade de praticar a virtude. Essa virtude é difícil demais de colocar em prática, então não deve ser para mim. Ou ainda
a preguiça de não querer sair desta paz e tranquilidade virtuosa. Esta é a paz do pecador, que é uma paz falsa, uma paz do deserto, uma paz que não produz frutos, uma paz que não nos deixa na amizade com Deus. Santo Agostinho, ele nos diz: aqueles que têm uma verdadeira paz são aqueles que, colocando ordem em todos os movimentos da sua alma, sujeitam todos à razão e, domando as suas concupiscências carnais, se tornam um reino de Deus, no qual tudo está ordenado. A verdadeira paz se encontra na ordem a Deus. Esta é a paz. E que tem também a razão, se submeta, aquele que goza da verdadeira paz, é aquele que tem a razão, que submete aquilo que é mais elevado, que submete a verdade imutável, que é nosso Senhor, que é o Filho de Deus. Pois que não poderá ser dominado pelos inferiores, pois que não se submetem ao superior, que é Filho de Deus. Nosso Senhor já é o mais forte e que vai dominar perfeitamente aquela alma. A alma estará em paz. Esta ordenação da alma, nosso Senhor, tendo nosso Senhor como guarda poderoso da alma, esta é a paz verdadeira da vida cristã, paz que é dada aos homens na terra que temem a Deus, como cantaram os homens, os anjos na noite de Natal. Paz à terra aos homens que temem a Deus, ou aos homens de boa vontade, os homens que têm a alma ordenada. A paz verdadeira, ela é fruto da justiça. E o fundamento essencial da verdadeira paz espiritual é a justiça interior, é a santidade, é a graça de Deus que habita na nossa alma, que transforma a nossa alma, nos dando um santo temor de Deus, pacificando assim completamente a nossa consciência. O Santo Livro da Sabedoria, considerando o triste estado daqueles que vivem afastados do conhecimento da lei de Deus, também nos diz: e como se não bastara errar sobre o conhecimento de Deus, os homens, vivendo em violenta guerra de ignorância, chamaram de paz tão grandes males. Muitos homens chamam de paz esta desertificação da vida. Não é paz, mas é um deserto, onde não se corre mais os rios da nossa salvação. Esta paz, ela é ainda falsa por causa da sua superficialidade. Ela fica tão somente no nível da embriaguez dos sentidos, não penetra nas profundezas da alma. Ela é falsa porque o seu fundamento não é duradouro. Tão logo essa paz será conturbada pela morte, pelo juízo e perpetuamente pelo inferno, onde o demônio ele saberá atormentar o pecador em retribuição a toda a paz e sossego que ele lhe proporcionou nesta terra. Essa paz do mundo não é uma paz verdadeira. Diante dessas considerações, o que nós devemos pedir a Deus? Que Ele venha, com a sua graça, perturbar a nossa paz viciosa, que Ele possa insistir, bater na porta do nosso coração, nos tirar do sono, desse sono dos nossos vícios, que Ele possa invadir a fortaleza das nossas almas e expulsar, se ainda houver, esta permanência pacífica do inimigo, que se dá através dos meus pecados, através das minhas imperfeições não combatidas, pela
indolência espiritual e pela minha confortável tibieza. Que nosso Senhor, que é o mais forte, que é todo-poderoso, que Ele tome possessão da minha vida, que Ele possa me ensinar a combater o bom combate, que Ele possa me inflamar nesta ótima disposição de carregar com coragem a minha cruz de cada dia, com aquela alegria e paz que é própria dos católicos, mesmo em meio às conturbações desta terra. E tomando as palavras de Clemente XI, que eu possa, sem acomodação, chorar as minhas faltas passadas, rejeitar as minhas tentações futuras, corrigir as minhas más inclinações, cultivar as virtudes que me são devidas, que eu possa cultivar em mim o amor de Deus, a desconfiança de mim mesmo, o zelo pelo próximo e o desprezo pelo mundo. Que nosso Senhor nos faça constantes nos perigos, pacientes nas adversidades, humilde na prosperidade, que eu possa lutar para dominar a minha natureza, fomentar a graça e guardar a vossa lei e merecer a salvação. Que eu possa aprender de vez quão frágil é este bem terreno e quão grande é este bem divino, como é breve o temporal e como é duradouro o eterno. Assim que nosso Senhor Deus me conceda, então, a viver em guerra, que tem como fruto a paz eterna, a verdadeira paz. Que o Senhor, então, me dê a graça de carregar a minha cruz, e só ela aceita e bem levada é garantia de usufruir de uma paz verdadeiramente interior. Foi isso que nosso Senhor nos ensinou no Evangelho: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e assim achareis a paz para as vossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.